Boa tarde a todos, mais uma vez. Já estamos envolvidos pelas energias positivas, renovadoras do plano espiritual, através dos benfeitores que fazem parte da corrente do nosso mentor Tiradentes, da Casa do Tiradentes, para mais uma tarefa na tarde de hoje. Uma tarde de chuva e daqui a pouquinho abre sol, mas tem chovido bem, graças a Deus, uma chuva que faz muito bem para a natureza e faz muito bem para nós. Então nós agradecemos a Deus por essa chuva e agradecemos a Deus por essa oportunidade de estarmos reunidos. Hoje teremos na exposição doutrinária Elenita, que vai nos falar sobre feridas e cicatrizes da infância. Será que temos? Provavelmente, todos nós. Aí então, para iniciar os trabalhos, eu vou convidar a nossa irmã Lênia para fazer a prece de abertura e depois a palavra vai ser para a Elenita. Boa tarde a todos. Eu vou convidar meus irmãos a levar o pensamento a Deus desse momento e agradecer muito usar essa oportunidade de estarmos na casa nesse momento, esperando de Deus essa ajuda espiritual. Eu tenho certeza, meus irmãos, que todo aquele que vem em busca de uma caridade, que se leva com fé a nosso Pai Amantíssimo, a nosso Mestre em Salvador, vai sair daqui bem melhor do que quando aqui entrou. Que Deus nos ampare, que Jesus nos proteja. Vamos pedir também para aqueles que não puderem estar presentes. Vamos pedir pelos enfermos, pelos necessitados, para que Deus derrame uma bênção, uma proteção sobre a humanidade inteira, para que haja paz, para que haja união e principalmente que haja amor no coração do ser humano. Que Deus ampare a todos, Jesus proteja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que assim seja, em nome de Jesus. Boa tarde, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos, na paz do nosso Mestre Jesus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema deste livro. E quem tem sabe quão maravilhoso é Amor Imbatível Amor, uma psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. E ele é feito por capítulos, e um dos capítulos fala das feridas e cicatrizes da infância. É muito importante, porque nós sabemos, a doutrina espírita já nos ensina, que desde a vida intrauterina nós estamos recebendo as influências do meio. Aquele meio ali, aquela família, onde posteriormente vamos conviver com aqueles familiares, e já dentro do útero começam a se fixar em nós, em profundidade, os acontecimentos, seja conosco, direcionados a nós ou não. Então as impressões que recebemos de rejeição ou de aceitação ficarão gravados no nosso ser. Se formos abençoados, queridos, muito bom. Mas quando não é dessa forma, quando não somos esperados, não somos queridos naquele ambiente, e a nossa literatura nos traz exemplos bem fortes disso. No livro Memórias de um Suicida, nos mostra os espíritos que vão reencarnar
vindo com seus orientadores espirituais até o lar onde eles vão reencarnar. E muitas vezes é necessário que esse espírito reencarne em um lar só de inimigos. Então, este é um dos casos que a rejeição é sentida. Por mais que aquele pai e aquela mãezinha sejam caridosos porque vão receber esse ser no seio da família, o ser está sentindo. Inclusive a mãe tem algum mal-estar devido a essa situação. E depois, no livro Missionários da Luz, também, para quem leu, tem a reencarnação de Segismundo, que numa encarnação anterior foi inimigo do pai, mas eles conseguem fazer com que, com amor, com atenção, que o Adelino e a Raquel aceitem esse inimigo, vamos assim dizer, naquele lar. Nós sabemos também que o plano espiritual jamais vai deixar nenhum de nós desassistidos. No caso, só para terem uma ideia, no caso do Adelino e da Raquel, os benfeitores ficaram 21 dias junto ali, cuidando daquela mãe, cuidando daquele feto. Ficaram ali no lar, cuidando deles. Então, mas então como é que a gente vem com isso? Como é que a gente se sente? Depois de todo esse amor, essa atenção, a gente ainda sente. A gente sente, nesse caso específico, porque a gente já trouxe de uma encarnação anterior aquilo que a gente precisa resgatar. Em alguns casos, nós podemos escolher isso. Em outros casos, não se usa a palavra compulsória, mas é uma reencarnação compulsória, a fim de que nós paguemos as nossas dívidas. Mas, voltando, só para acrescentar mais uma coisinha, aí também, como nos esclarece no capítulo 14 do Evangelho, que fala sobre a ingratidão dos filhos, dos laços de família. Então, aquele filho que causa perturbação no ambiente, aquele filho que nos diz o Evangelho causa desgosto, ele não está na nossa família por acaso, ele não está na família errada, ele veio para receber amor, o nosso amor. E se nós pararmos e nos colocarmos no lugar daquele filho que veio para receber amor, e muitas vezes ouvimos algum familiar, a mãe ou o pai, ou algum familiar dizer: ai, como é que pode? Eu não aguento, eu não sei mais o que fazer. Não é que seja fácil a tarefa, mas nós sabemos que Deus não coloca fardo pesado em ombros frágeis. Então, sabendo de tudo isso, nós voltamos. E Joana nos diz que essas marcas que nós adquirimos lá, desde a concepção, na nossa infância, vão nos acompanhar até a idade adulta, definindo a maneira de viver, e tornam-se feridas quando forem de natureza perturbadora, que mesmo ao serem cicatrizadas, deixam sinais que somente uma terapia muito cuidadosa consegue anular. Então, muitas vezes nós temos complexos e nós não sabemos, não compreendemos o porquê de determinadas atitudes nossas. E nos diz Joana
que na raiz de muitos conflitos e desequilíbrios juvenis, adultos e até mesmo na nossa velhice, tiveram origem no período da gestação e posteriormente na infância, às vezes pela figura da mãe, que era dominadora, castradora, pela figura do pai, negligente, indiferente, violento, que acabaram frustrando os anseios de liberdade e de felicidade daquele ser. E tem um psicólogo espírita que nós gostamos muito das palestras dele, que ele diz assim: a mãe castradora que a Joana se refere é aquela mãe que às vezes, se sentindo injustiçada, ela vira para a criança e diz: eu te deixei faltar alguma coisa? Eu não te dei tudo que eu podia. E a criança fica ali amedrontada e nem responde. E aquele pai, né? Aquele pai que fala que ele é violento, que ele é... Eu sou ofensivo, eu sou agressivo, fala. E aí a pessoa não... Né? Ele desviou. Ninguém diz que eu sou agressivo. Dizem que dá para conviver comigo. Mas por quê? Porque amedronto tanto as pessoas que as pessoas não têm coragem de dizer: não, tu realmente, tu é agressivo, tu é violento. Mas quem é que vai abrir a boca para uma pessoa agressiva, violenta e dizer a verdade? E nos diz a Joana que todos nascem para ser livres e felizes. Mas, no entanto, as pessoas emocionalmente enfermas, ante o próprio fracasso, transferem para os filhos aquilo que gostariam de conseguir. Então, as suas culpas, incapacidades, quando não descarregam todo o seu insucesso ou insegurança naqueles que com eles convivem. Então, somos enfermos. Todos nós carregamos alguma enfermidade, que não é no corpo, é na alma. E dessa nós sabemos que passa para o físico muitas vezes. Aqueles irmãos que, sendo médico, advogados ou engenheiros, o que quer que seja, professor, não importa, quer que o filho siga. E se o filho não segue aquela profissão, se sente frustrado. Acha que o filho é ingrato, porque ele dá tudo para o filho e o filho não seguiu a profissão dele. E Joana nos diz que isso é um desrespeito à vontade daquele ser que está ali se formando. Tem aquelas famílias, nós sabemos que os filhos são assim, um diferente do outro. E é isso que torna bonito. Todos nós aqui, um é diferente do outro, cada um com as suas qualidades. Nenhum de nós é feito só de defeitos, porque Deus deu para cada um de nós dons. Se nós ainda não descobrimos qual é o nosso dom, mas nós temos, todos nós. E aí tem aquelas famílias que um irmão é muito extrovertido, brincalhão, tudo para ele é fácil. E aí tem o outro que é tímido, é envergonhado. E a mãe manda: vai lá, fulaninho, vai lá saber o preço do pão. E ele diz: não, mãe, eu não quero ir, eu tenho vergonha. A mãe fica furiosa: mas como? Por que não mandei o teu irmão? Teu irmão, para ele tudo é fácil. Aí já comparamos um ser com o outro. E nós não gostamos e não gostaríamos de estar no lugar daquele que está sendo comparado.
Porque voltamos a dizer, Deus nos deu a cada um dons. E nós precisamos começar a enxergar mais qualidades nos nossos irmãos. Não apontar defeitos, ver as qualidades. Porque nós sabemos, Joana nos diz, cada um de nós tem essas suas dores escondidinhas ou não. Tem aquelas coisas que são gritantes, aquelas crianças que foram caladas lá na infância. E aí vem de encontro que Jesus pede que nós perdoemos, que nós nos reconciliemos com o nosso adversário. E aí esse irmão, ele não tem coragem. Eu errei contigo, me desculpa, me perdoa, ele não tem coragem. Mas ele vai para a rede social. E aí ele coloca na rede social e ele atinge meio mundo, porque às vezes as pessoas também estão tão feridas, tão conflituadas, que elas pegam para elas uma coisa que não era para elas. E muitas vezes, quando eu estou agindo dessa maneira, colocando na rede social, eu vou atingir quem não era e arrumo outro conflito para mim. Aí de um, eu já estou com 2, 3, 4. Porque eu coloquei palavras ofensivas que eu atingi as pessoas e que eu não tinha intenção. Eu coloquei a indireta, vamos dizer assim, para Maria. Mas como todos nós somos enfermos, nós temos os nossos doentes, as nossas mazelas. Então, por isso que nós precisamos pensar um pouquinho. A troca que fazemos com os filhos. Às vezes tivemos uma infância cercada de severidade. Nosso pai era assim, tudo certinho. E nós pensávamos, o dia que eu tiver os meus filhos, eu não quero ser assim. Eu quero que os meus filhos me tenham como amigos. E aí eu estrago meu filho. Porque se eu me tornei um homem de bem, se eu sou uma pessoa honesta, bom caráter, boa gente, foi meu pai que me criou, foi minha mãe que me criou. E quando eu penso, eu não quero para o meu filho que eu tive, eu estou renegando a minha criação lá atrás. E muitas vezes estragamos o filho. Queremos dar para o filho tudo que o filho quer, porque nós não tínhamos tudo que nós queríamos. Mas então eu quero um iPhone. Mas meu filho está precisando de uma cama nova. Não, mas eu quero um iPhone. E o pai e a mãe não vai dar um iPhone, mesmo o filho estava precisando de cama. E tudo isso, na nossa ignorância, muitas vezes nós achamos que estamos fazendo com amor. Que é o amor, mas nós estamos estragando o nosso filho. Não estamos dando a atenção que o pai, que nos delegou a tarefa de pais, para esse filho. A troca também. A troca. Passa de ano, eu te dou tal coisa. Mas se tu não passar, vai ter a punição. Por quê? Tem todo um conjunto envolvendo um passar de ano. Será que nós conseguimos, nessa reencarnação aqui, nessa existência, nós vamos passar de ano? Nós precisamos compreender que ali vem um ser sob nossa inteira responsabilidade. E se existem coisas com as quais nós não concordávamos na nossa infância, e eu faço um convite, que olhemos para a nossa infância, não com o intuito de criticar nossos pais, que com certeza nos deram amor, nos permitiram estar aqui hoje, graças a Deus.
mas para olhar que nem tudo que os nossos pais faziam, na nossa concepção, na nossa opinião, era tudo corretinho. Porque cada um de nós tem a sua forma de pensar, a sua maneira de pensar. Na parte da sexualidade, tem aquela faixa etária que a criança começa a descobrir os órgãos sexuais. Então tem aqueles familiares que eles começam a descobrir, eles colocam a mãozinha. Não coloca a mão aí, é feio. Essa nossa atitude está transferindo para a criança, ferindo ela. A maldade está aqui, não é lá. Então nós podemos distrair a criança com outra coisa, explicar para ela o que é aquilo ali, que é para fazer o xixi, não colocar a mãozinha, porque pode sujar, pode dar doença, pode isso, pode aquilo. Explicar de alguma maneira que cada um, com seu amor, com seu carinho, seu afeto, vai saber na hora, porque os benfeitores nos apoiam, nos amparam nesses momentos difíceis, porque crianças nos colocam em situações difíceis. E nos diz Joana que esses recursos ferem o âmago, o íntimo da criança, que se torna medroso, e aí ele se mostra fraco, a fim de sobreviver nesse ambiente. Leva a refugiar-se em si mesma, na melancolia, sentindo-se sem afeto, sem objetivo de vida. Com o tempo, essas feridas se renovam, impelindo atitudes extravagantes, esquisitas, comportamentos instáveis, fugas para o fundo, para o alto, para as drogas. E tem mais uma coisa. Assim como tem esse pai, essa mãe que diz que é feio, tem aqueles pais que têm atitudes desagradáveis com relação ao sexo na frente das crianças, que também nós precisamos respeitar esses seres que estão ali. E aí depois eles vão lá para as drogas, aqueles que procuram diversões violentas, aqueles que se autoflagelam, meio que uma forma de punição. Tudo isso nós precisamos enxergar, que aquele ser ali, ele está extravasando o ressentimento acumulado, nos diz Joana, ou mergulha no anestésico perigoso da depressão, com altos reflexos. Aí cada um vai procurar aquilo que, na sua opinião, melhor satisfaz. Ou eu vou para a droga, ou eu vou para a parte violenta, eu vou para o fundo, para o alto. E aí entra a sociedade. A sociedade que precisa atender os mecanismos que ela dispõe para preencher esses espaços que foram deixados pela ausência de amor na família. As reações de inveja, de ódio, de mágoa, de ciúme, de instabilidade, de covardia e de outros hediondos sentimentos, se nós pararmos, quando nós virmos que uma pessoa está agindo de determinada forma, perseguindo o outro, fazendo coisinhas, diz aqui que são os mecanismos de todos quantos se sentem infelizes, mesmo que inconscientemente.
aquele ser que diz que está tudo bem, mas ele está agredindo, seja de uma forma ou de outra ele agride. Mesmo quando ele não está falando alguma coisa para agredir, ele coloca alguma coisa que ele agride alguém. E nos explica, Joana, tudo isso tem raiz lá atrás. Então que sirva esses ensinamentos da Joana para olhar para nós, sabendo disso. Olharmos primeiro para nós com amor. Eu tenho complexo de tal coisa. Tem alguém que tem complexo? É da barriga, é do nariz, é do braço. Já vimos complexos, são as feridas que aquele nosso irmão, aquela nossa irmã tem. E diz Joana, quantos foram abusados sexualmente e nada falaram, por medo de ser repudiado, porque às vezes era um familiar, era um tio, um padrinho, um vizinho muito íntimo da família, e tinham medo de sofrer o rechaço dessa família, de serem punidos mesmo, repudiados pelos seres que amavam. E qualquer ferida cicatrizada pode reabrir-se de um momento para o outro, enquanto não for erradicada a causa que desencadeou essa ferida, pela falta de resistência aos impactos enfrentados. Então, quanto maior o impacto que nós sofremos, mais fácil dessa ferida, que está lá muitas vezes com uma casquinha leve em cima, e chega alguém e reabre. E aí nós colocamos para fora aquilo que nós temos muitas vezes, muitos e muitos anos lá guardadinho dentro de nós. E nos diz ela que nós precisamos compreender que nós não nos tornamos isso que somos de um momento para o outro. Quando nós começamos a olhar para a nossa infância, e se nós não encontrarmos, investigando direitinho para ver o porquê de certas atitudes nossas, isso quando estamos fazendo a nossa reforma, que nos leva a olhar para dentro de nós. Por que eu estou agindo dessa forma? Por que eu estou fazendo tal coisa? Isso não está de conformidade com os ensinamentos do Mestre Jesus. E aí nós começamos a olhar, que tipo de complexo eu tenho? Eu não tenho complexo? Sou aquele que pensa que eu carrego a minha família nas costas? Sou aquele que pensa que é o bambambam da família? Toda dificuldade vem, que eu resolvo. Mas será que eu resolvo mesmo? Se morre, se parte um ente querido, eu resolvo? Não resolvo. E aí me bate a frustração. Aí me bate a depressão. Porque eu me julgava todo poderoso e eu não sou. Eu me dou conta que eu não sou. E nos diz ela que com isso não é que quer expor os acontecimentos infelizes, desagradáveis da infância, porque nos diz a nossa cultura que a infância é o período mais feliz da existência humana. Mas é porque a criança quando ela está feliz, ela está feliz. Quando ela está alegre, ela está alegre. Nós, às vezes, o irmão diz assim, tudo bem? E nós dizemos, tudo bem. Mas por dentro nós estamos em frangalhos. A gente queria que aquele irmão nos desse um abraço. A gente queria chegar naquele irmão e dizer, não está tudo bem, me ajuda. Mas a gente diz, não, está tudo bem. A criança não. A criança, se nós chegarmos na casa de uma criança que acabou de ser repreendida pelo pai e pela mãe, e nós dissermos, oi Joãozinho, ele vai. Quem tem filho, quem tem neto sabe. Em compensação, quando nós agradamos, fazemos um agrado,
Porque ela é real. O divertimento da criança é real. Então é diferente, porque criança não sabe o que é felicidade. Então ela passa por essa fase, um período, psicologicamente, nos diz Joana, feliz, sem o saber. Então por isso que hoje trouxemos as exceções aqui. Isso é o que normalmente deve acontecer. Só que na idade adulta, ao recordar os anos infantis, aí sim, aí nós teremos a verdadeira dimensão dos acontecimentos, dos prazeres, constatando o real valor. E que possamos lembrar que aquilo que temos hoje, vamos tirar essa algema. Agora nós já sabemos. Vamos olhar para lá e ver, aquilo não estava de acordo com o que eu penso, com o que eu concordo. Meu pai, minha mãe agiam assim. Não vamos condená-los, vamos ter gratidão, mas tirar essa algema. Está caindo de maduro. Vamos tirar, curar essas feridas em nós. E vamos colocar aquela pomada de amor que não vai ficar nem cicatriz. É isso que o Mestre quer de nós. E nos diz ainda, Joana, que a felicidade só se expressa na sua totalidade quando cada um de nós atinge o objetivo para o qual se entrega. O artista quando conclui a sua obra, o santo ao ministério de amor a que se devota, o cientista quando realiza a sua pesquisa e tem êxito, o pensador quando vê que a mensagem dele, os irmãos entenderam, aceitaram. E diz o Darcy, que se refere ao Evangelho, certamente é a melhor metodologia para nós alcançarmos a aventura de ter paz, de nos sentirmos felizes, aqui e agora. Não deixar para amanhã, não deixar para depois. Toda vez, portanto, que alguém sinta incompletude, insegurança, seja visitado pelos sentimentos inquietadores da insegurança, do medo, da raiva e da inveja, injustificáveis, exceção feita aos estados patológicos profundos. As feridas da infância estão ainda abertas, ou reabrindo-se e necessitando com urgência de cicatrização. Então fica para a nossa reflexão, que possamos olhar com amor para a nossa infância e procurar retirar essa algema, desmanchar qualquer nuvem escura que nos atrapalhe na tarefa de todos os filhos de Deus, que é todos sermos homens de bem, tranquilos, em paz e até felizes. Que o Mestre Jesus nos abençoe a todos nessa busca, nesse retiro do que não devemos cultivar mais em nós. Que possamos hoje, de posse dessas informações que a querida Joana de Ângeles nos trouxe, fazer o melhor por nós mesmos e por todos aqueles que conosco convivem. Muito obrigada por me ouvir. Assim seja. Neste momento, nós
vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, para posteriormente passarmos para a segunda parte da tarefa, que são os passes. Amado Mestre Jesus, benfeitores amigos, a equipe, protetora dessa casa, a equipe de Tiradentes, já prepararam o ambiente para nós, já derramaram as bênçãos sobre todos e sobre cada um em especial, conforme a necessidade. Só podemos agradecer e pedir que nos guiem na caminhada, nos fortaleçam nas horas difíceis. Somos gratos, sim, ao nosso Criador, a esse nosso irmão maior, a esses benfeitores, e que Tiradentes, com sua equipe de amor, trabalhadores incansáveis da Seara do Mestre, estejam conosco hoje e sempre. Que assim seja.